Cronograma Bíblia Todo Dia, Mateus capítulo 17, do versículo 1 ao versículo 13. Aqui nós vamos ler sobre a transfiguração. O Senhor, após a situação descrita no capítulo 16, nós vamos ver que 6 dias depois, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João e os levou em particular a um alto monte. É interessante porque aqui nós podemos ver que Pedro, Tiago e João, eles estão presentes em algumas situações em que os outros não estão. E aí nós podemos entender que o Senhor ele separou 12 apóstolos e entre os 12 ele tinha 3 que ele escolheu para andar ainda mais junto dele em algumas situações. Nós aprendemos com isso o que, Jéssica? Nós aprendemos que nós temos os mais íntimos, nós temos aqueles que andam mais de perto e nós devemos saber quem são essas pessoas. Ah, Jéssica, mas o Senhor errou porque ele trouxe Pedro para perto dele e Pedro o negou. O Senhor conhecia, o Senhor sabia todas as coisas. E se ele chamou Pedro para andar com ele, principalmente em situações específicas, ele sabia por quê. Amém? E ali houve a transfiguração. Jéssica, o que é a transfiguração? O que foi que aconteceu naquele alto do monte? O Senhor ali, ele se apresentou de uma forma que só esses 3 discípulos viram e ninguém mais viu, porque ali, além do Senhor estar conversando, eles viram ali Moisés e Elias conversando com Jesus, o Senhor foi transfigurado diante deles. A face do Senhor brilhou como o sol e as suas roupas se tornaram brancas como a luz. Ou seja, foi um momento ali de glorificação. Os discípulos viram o Senhor em um estado de glória, brilhando muito, de forma que os outros não viram. Então ali foi algo surpreendente para eles. E é interessante porque Pedro vai dizer assim: Senhor, é bom nós estarmos aqui. Senhor, é bom nós estarmos nesse lugar de glória. Senhor, está tão maravilhoso aqui, é tão surpreendente, é tão contagiante, é tão poderoso o que está acontecendo aqui, que é bom nós ficarmos aqui. E é bom nós fazermos 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e uma para Elias. Só que o Senhor sabia que a missão dele não era estar ali glorificado em um monte. O Senhor sabia que a sua missão era lá embaixo, descendo do monte, estando ali, curando doentes, enfermos, libertando os pecadores. O Senhor sabia. Então ali por isso que quando Pedro fala aquilo, há uma nuvem resplandecente que o envolve e dela sai uma voz que diz: esse é o meu filho amado, ouçam-no, eu agrado dele, me agrado dele. Então o que o Senhor está dizendo? Ei, Pedro, tu está entendendo tudo errado. Pedro, esse é o meu filho. Eu tenho uma missão diferente para ele do que ficar aqui agora sendo glorificado. Aqui é um momento, aqui é um momento de intimidade, aqui é um momento que eu preciso ter com ele. Mas a missão dele é lá embaixo. É lá embaixo do monte com os necessitados. E aí quando os discípulos ouviram isso, eles se prostraram com o rosto em terra e ficaram aterrorizados. Amados, nós não temos como ouvir a voz de Deus dessa forma gloriosa, ver o Senhor em uma face resplandecente, porque nós somos pecadores, porque nós somos errantes. E essa visão de glória, se nós vermos hoje um anjo na nossa frente, nós vamos nos assustar, porque tamanha é a glória. Imagine ver o Senhor, glorificado. Então, por isso eles se aterrorizaram. E quando eles desceram do monte, eles ouviram do Senhor: não contem a ninguém o que vocês viram, até que o Filho do Homem tenha sido ressuscitado dos mortos. Então nós entendemos que aqueles 3 discípulos, eles tiveram que guardar tudo aquilo que eles viram naquele momento. E que difícil, amados? Porque ver algo tão surpreendente. Quando nós vemos algo hoje surpreendente, nós queremos logo o quê? Nós queremos logo filmar, nós queremos logo postar, nós queremos logo enviar para todos. Claro que naquela época não havia celular, muito menos redes sociais. Mas uma coisa que eu tenho certeza é que foi difícil para aqueles discípulos não contarem o que eles tinham acabado de ver. E ali também eles começaram a perguntar ao Senhor por que era necessário que Elias viesse primeiro. E Jesus respondeu: de fato, Elias vem e restaurará todas as coisas. Mas eu lhes digo que Elias já veio e eles não reconheceram, mas fizeram com ele tudo o que quiseram. Elias foi um grande profeta usado por Deus no Antigo Testamento. E muitos dos judeus esperavam, eles tinham entendimento de uma profecia e eles tinham entendimento errado dessa profecia. Então eles esperavam que Elias iria voltar. Só que o Senhor está falando assim:
Esse Elias que vocês esperam não é o Elias do Antigo Testamento. A respeito de Elias, primeiramente, Elias já veio e vocês fizeram o que quiseram com ele. Por quê? Porque João Batista veio no poder de Elias. João Batista foi tão usado por Deus quanto Elias foi. E o que eles fizeram com João Batista? Não deram ouvidos, né? Aqueles mesmo que não estavam dando ouvidos ao Senhor, também não deram ouvidos à mensagem de arrependimento que João Batista pregou. E também quando o Senhor diz assim, ó, de fato Elias vem e restaurará todas as coisas. Ele está falando dele mesmo. Porque Elias era famoso no Antigo Testamento, Elias era famoso porque fez grandes feitos, foi poderosamente usado por Deus. Mas havia alguém muito maior que Elias, e estava no meio deles, e eles não estavam reconhecendo, não estavam dando glórias. E aí o Senhor estava dizendo, ele já veio, ele restaurará todas as coisas. E ainda assim o povo não está enxergando, ainda assim o povo não está recebendo. E o povo se apoiando em um falso entendimento sobre uma profecia. Então, amados, hoje é sobre isso, e por isso aí que o Senhor entendeu, os discípulos entenderam que o Senhor estava falando sobre João Batista, né? Quando ele disse que, de fato, Elias já veio e fizeram tudo aquilo que quiseram com ele. Então, essa é a explicação de hoje, espero que vocês tenham entendido. Deus abençoe e até o próximo resumo, se Deus quiser.